Oi, minha gente, estamos começando mais um Azeviche aqui na nossa TV Câmara de Salvador. Fique à vontade, viu? Como eu digo, esse espaço aqui é todo seu. Vamos conversar, interagir, falar da gente pra gente. Já sabe que aqui na nossa tela aparece um QR Code. Você então aponta a câmera do seu celular, faça isso agora. Aproveite que a gente ainda está começando. Aponte a câmera do celular para esse QR Code e você vai ter acesso a todos os programas, tudo que rola aqui na nossa TV Câmara de Salvador. Então, fique à vontade, inclusive recomende isso para que aquele seu amigo, aquela sua amiga, até aquela pessoa chata que você conhece, mas também está valendo. Mande para ela também só de raiva, para ela ter acesso à nossa programação. E hoje, é claro que o Azeviche não vai ser diferente, porque a gente recebe um convidado que é sinônimo de resistência, talento e reinvenção. Nascido e criado no bairro da Liberdade, aqui em Salvador, ele iniciou a sua trajetória artística quase que por acaso, mas transformou o improviso em propósito de vida. Ator consagrado, integrante do histórico Bando de Teatro Olodum há mais de 30 anos, ele construiu uma carreira marcada pelo engajamento, pelo olhar crítico sobre a sociedade e pela defesa da arte como instrumento de transformação. Mas não para por aí não, viu? Além dos palcos e das telas, ele também se descobriu e se revela cada dia mais no papel de afrochefe, comandando o delicioso projeto Culinária Musical, onde mistura tempero, música e afeto. Com um sorriso largo e com muita história para contar, a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio para falar mais sobre essa trajetória inspiradora, desafios, conquistas e também sobre os próximos passos. O meu querido irmão, o ator Jorge Washington. Tudo bem? Como é que você está? Feliz, né? Convite desse, né? Aí não tem como a pessoa não ficar com o coração batendo forte, mas ao mesmo tempo, né? Um sentimento de, pô, que massa, onde eu tô? Ô, mãe, ó. Que beleza, eu adoro o jeito de Jorge, mas eu quero que você comece falando um pouquinho da sua vida, né? Lá no comecinho, sua criação com seus pais, suas vivências, um pouquinho de cada coisa que você viveu no bairro da Liberdade, até você ter esse encontro com o Bando de Teatro Maria, Olodum. adoro falar disso. Reviver minha infância são momentos de muita satisfação para mim, sabe? Porque eu nasci no bairro da Liberdade, né? Que é o bairro de maior população negra, né? Tem as controvérsias que de Pernambuco, né? Mas enfim, lá eu não via branco. Né? A gente abria a porta, só via cara preta. E até hoje ainda é assim. Tá? Eu não moro mais na Liberdade, mas, puxa, velho, eu nasci ali na rua Daci Vargas, que é fica entre o Queimadinho, a Caixa d'Água, e por ali aquela região toda. Então, e eu era aquela criança que brincava, que rodava o bairro. Tinha brincadeira tinha guerrô, 1, 2, 3 guerrou, aí tinha que correr para você não ser pego, e aí você entrava em rua, saía em rua, o nosso guerrou começava 6 da tarde até 9, 10 da noite, era o último horário que a gente tinha permissão para entrar em casa, né? E meu pai, seu Jurandir, era aquele cara duro, que às vezes ele deixava a gente do lado de fora, fechava as 2 portas da frente e a do fundo para poder não entrar. Era uma loucura, mas eu brinquei muito. E eu venho de um bairro onde a comunidade era aquelas festas, lembrando assim do Sábado de Aleluia. A galera cotizava, cada família dava um dinheiro, o comerciante que tinha um poder aquisitivo melhor, ele dava mais, dava produtos, a gente fazia corrida de saco, corrida de ovo na colher, quebra-pote, pau de sebo, e era tudo criado pela comunidade, e era uma coisa intensiva, assim, sabe? E a gente, enquanto criança, participava mesmo ali de tudo, né? Na hora de subir no pau de sebo, um montava no outro, ia subindo, fazendo aquela coisa. Quando o quebra-pote, quando quebrava, tinha gato, tinha água de esgoto, tinha tudo dentro do pote. Cada pote era uma surpresa. E esses dias eu estava lembrando da gente indo para... Tinha um riacho, né? Que cortava ali a Avenida Peixe, ia desaguar lá na Embasa, pela caixa d'água, e a gente ficava pegando piaba. E aí, olha que viagem, eu ia lá, pegava a piaba, botava dentro de um frasco, botava um pouquinho de farinha, a bicha morria. Meu Deus. Mas era viagem de criança, né? De que não tinha como ter um aquário, a gente ia e criava o nosso. Era a nossa diversão, nossa brincadeira. Empinar raia, batacar carrinho, sabe o que é batacar carrinho? Não. O cara tá lá empinando a raia dele, ó, o câmera já deu risada ali, já lembrou.
O cara tá lá empinando a raia dele e a linha deu, chama carrinho, né? O novelo de linha, chama de carrinho, ele vai soltando, aí vai a raia, porque a gente já pegou o carrinho e já batacou, já... É brincadeira, só tem malandro. O bagulho era doido, né? Era doido. Olha a arte que a gente fazia para batacar o carrinho. Pegava um papelão grande e ficava brincando ali, um puxando o outro e tal. Pegava um carrinho e botava embaixo do papelão, que viagem da porra. Mas graças a Deus ninguém deu pra ruim, meu pai era aquele cara duro. Uma vez um colega me deu um chaveiro de um tambor, meu pai me quebrou no pau, véio. Achou aonde, lhe deu como. Eu tomei uma dúzia de bolo. No outro dia, 6 horas da manhã, ele me acordou. Bora, levanta, bora. E aí saiu estudar no Pirajá da Silva, segundo ano. Não lembro, não esqueço disso. Me levou, chegou na escola, chamou a diretora. Aí ele chegou lá em casa com esse tambor dizendo que o colega deu. Quem é o colega? Eu falei, Sullivan. Eu não esqueço detalhes, porque foi um aprendizado para a vida. Aí chamou o colega, não, eu que dei a ele. Meu pai disse, não, ele não quer não. Devolveu e foi embora. E eu tomei minha surra e aprendi que eu não podia pegar nada de ninguém. Esse eu ganhei. Imagine se eu tivesse pego. É verdade. A gente sempre nas nossas conversas você fala muito sobre essa criatividade comunitária, né? Eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, dessa coisa, dessa vivência em comunidade. Eu queria saber como é que isso influenciou na sua persona, na sua caminhada, na pessoa que você é hoje, porque é muito diferente da realidade que muitas pessoas vivem nas comunidades atualmente. Isso. Né? A gente não tem mais essa comunidade que tem essa troca. São raras as exceções, né? A gente sabe que aqui ou ali pode ainda ter um ou outro lugar que é assim. Mas, de modo geral, é todo mundo preso, trancafiado em suas casas, com medo de botar a cara na rua. Então, como é que isso influenciou para você e como é que você vê essa diferença, essa distância do momento que a gente vive agora? Tem um ditado que diz que o homem é produto do meio, né? Eu fui criado dessa forma comunitária. O irmão mais velho toma conta do irmão menor, a vizinha toma conta, o vizinho de frente toma conta, porque nossos pais, são pessoas que trabalhavam, né? Minha mãe era doméstica, ela tinha que dar conta de 10. Então, se não tem a comunidade ali para ajudar, ela não tinha como dar conta. E então, eu sou fruto disso. E quando você cresce dessa forma, um tomando conta do outro, um ajudando o outro, você traz isso para a vida. Então, esse meu modo de ser hoje, de ser essa pessoa que está atento a tudo, que está atento aos parceiros, que cria um projeto como Culinária Musical, que a gente ainda vai chegar lá, e chamo empreendedores, chamo pessoas para cozinhar comigo, e chamo artistas que não estão na mídia, é fruto dessa infância, é fruto de um estar ali segurando a mão do outro e tá, não tem o café, o vizinho do lado tem o café, não tem o açúcar, a gente faz a troca, sabe? A vizinha está preparando lá, o Dona Dadá fazia uns biscoitos de goma que eu... a boca chega a chiar quando eu lembro. Ela ficava, menina, era tão, sabe, lindo ver ela ralando coco, descascando coco, ralando coco. Eu ficava liberando ela e aí ficava ligado, né? Quando eu sentia que o biscoito ia ficar pronto, eu dizia, Dá, tem lixo aí para jogar fora? Olha. Porque a gente morava aqui e não tinha essa coisa de coleta de lixo. A gente ia jogar lá no ponto, era onde a coleta passava. Aí eu levava, quando voltava, ela estava lá com meu pacotinho de 3, 4 biscoitos, e aí eu comia meu biscoito e saía feliz. Então, eu sou fruto disso, né? Então, essa educação, ela moldou o homem que eu sou hoje, né? Essa coisa de estar ali, tendo responsabilidades, mãe, aquela figura de pegar e dizer, ó, você vai lavar os pratos, pegar você vai varrer a casa, você vai arrumar a casa, levantar e dobrar seu lençol, guardar seu travesseiro, casa pequena para um monte de menino, então cada um dormia no canto, então todo mundo tinha que arrumar suas coisas, não deixava lá espalhado. Eu vejo hoje minha filha levanta, vai pro banheiro, eu tenho que chamar, filha, vá dobrar sua roupa de cama e tal, tem que ficar toda hora falando, pega a toalha, larga em cima da cama. No meu tempo, eu tomava era um cachação no pé do ouvido, então eu não esquecia, não tinha tempo de esquecer, porque se esquecesse era... eu não tenho nada contra isso, não tenho nenhuma mágoa. Eu sou feliz, eu amo meus pais, eu não tenho problema nenhum com as porradas que eu tomei quando criança. Me moldou esse homem que eu sou, sabe? E era a forma que eles tinham. Hoje eu entendo que era a forma que eles tinham de educar, não tinha como ser diferente, né? Então é isso, né? O homem que eu sou hoje, eu sou fruto disso aí. O que eu vejo hoje é uma... Lógico, são tempos diferentes, são outras formas, a violência está aí batendo, então as pessoas estão muito trancadas dentro de casa, você não tem tempo de compartilhar. Nos bairros populares, Cristiane, ainda tem. Ainda tem. Você não tem da classe média para cima.
Porque eu já morei, né, em alguns lugares assim, que dito classe média, que nem classe média é, mas as pessoas têm um nariz em pé como se fossem ricos, e é uma coisa ali, sabe? Você não troca, não tem. Tipo assim, você tem uma troca muito rápida. Quando você faz uma festa no Play, e aí convida 2, 3, 4 vizinhos que você tem mais afinidade. Mas você não tem afinidade com o prédio inteiro. Né? Porque são pessoas diversas. Então hoje eu vejo muito isso. Tem vários fatores que levam as pessoas a se trancarem mais dentro de casa e perder essa troca sabe, que é muito rica. É muito rica. Quando você está ali num condomínio, que você troca, que você tem, você precisa deixar uma chave, precisa, tipo, compra um produto na internet, ter alguém, um vizinho que possa receber na hora que você não está em casa. Isso facilita a vida de todo mundo. Mas nem em todos os lugares você pode fazer isso. Com certeza. Jorge, no começo eu falei ali na nossa abertura sobre esse início da sua vida, né? Que até onde eu sei, você não tinha o sonho de ser ator. Foi tudo no improviso. Conte um pouquinho dessa história. Como é que você despertou, então, para esse lado? É massa. Eu sempre fui aquela criança que sempre gostei do movimento cultural, né? Aí nesse bairro, nessa rua, Darcy Vargas, aí você tinha mais na frente a Marquês de Santana, você tinha lá uma escola de samba, que era tinha o Ritmo da Liberdade, que era em cima, na Gaspar de Lemos, o Acadêmico do Ritmo na Marquês de Santana, o Afoxé, que era na Caixa d'Água, o Lorumbabamim. Perto da casa da minha avó tinha um outro afoxé que chamava Airalogu. Então eu sou fruto desse samba, da época que vinha a batucada. A gente estava dentro de casa e havia o som do timbal, vinha a batucada, ia todo mundo atrás. Eu sou fruto disso. Né? E comecei a me despertar para estar nesses espaços, ouvindo música de bloco afro. Música de bloco afro nos formou uma geração, ainda continua formando até hoje. Nós temos informações do continente africano, do Egito, que a gente não tinha na escola. A gente, através do Bloco Afro, a gente acessou coisas que a gente não tinha. E eu brincava muito no Centro Social Urbano da Caixa d'Água. Lá tinha onde a gente ia jogar bola, jogar basquete, jogar vôlei. Né? A gente ficava nessa história aí dos esportes que rolava lá no Centro Social Urbano. Uma pena que também acabaram com essas iniciativas, né, que eram muito potentes, que não dava margem para você ir para o outro lugar, para você ir para o caminho errado. E eu já contei essa história, mas eu adoro contar ela, porque ela é muito potente para mim. Tinha um cartaz na porta do auditório, lá no Centro Social Urbano da Caixa d'Água, tinha um auditório. E lá era um auditório multiuso, tinha música, tinha teatro, tinha dança, tinha desfile, tinha culto, tinha tudo nesse lugar. E eu vi um cartaz que ia ter um festival de teatro à noite, festival de teatro amador. Isso é os anos 80 aí, 83, 84, por aí. Aí eu vi assim, A Negra Resistência, o nome, né? Achei interessante. E eu fui assistir à noite, era uma peça do grupo de teatro do Calabar. Era uma peça que falava sobre a revolta dos búzios. E eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu achei, quando eu vi aquele povo preto no palco, encenando, falando de guerra, falando de tomar poder, falando de organização comunitária, sabe? Estratégias para você tomar o poder, eu fiquei impactado. Foi a primeira vez que eu tive acesso a esse tipo de informação que eu não tinha antes. E eu fiquei muito fã dos caras. Terminou, fui lá falar e trocar ideia com a galera. E fiquei amigo dos caras, comecei a seguir o grupo. Vai ter apresentação que dia? Comecei a ir frequentar a escola aberta do Calabar. Tinha roda de capoeira, tinha outras coisas lá. Eu ia para lá. Quando tinha qualquer movimento, eu ia. Comecei a acompanhar. Aí me chamaram, Fernando Conceição me chamou para substituir um ator que saiu, que precisava trabalhar e tal. Falei, rapaz, eu nunca fiz teatro. Ele falou, mas aqui a gente faz dessa forma, é comunitário. Todo mundo se ajuda. Aí, ele me deu o texto, levei para casa, pau. Peguei logo de cara 2 personagens, Sully e Licutã, que ele cortava a história toda. E, eu me desdobrei e fiz. E aí, ganhei essa veia aí, sabe? Do teatro comunitário. Logo depois a gente montou Constituinte ou Prostituinte, que você ia eleger os deputados constituintes de 88. E aí essa peça foi para chamar a atenção da população da importância do voto para os deputados constituintes. Era uma peça porreta, a gente apresentava na Suburbana. Eu vi a nova Constituinte nascer.
aquele bairro lá em Paripe. Eu vi nascer, porque foi na época da eleição, por isso o nome é Nova Constituinte. Foi na época da eleição dos deputados constituintes que a galera começou a invadir, a botar o barraco de tal. E como o Calabar fazia parte do MDF, o Movimento de Defesa dos Favelados, então ajudava essas comunidades a se erguerem e a resistir, né? A repressão. Tinha repressão na época, né? Você não podia, ia. A galera chegava na calada da noite, derrubava tudo, a galera ia, construía de novo no outro dia, era uma guerra. E o teatro ajudava essas pessoas a resistirem, né? Montamos um espetáculo muito interessante, que era A Peleja do Povo com o Doutor Coração. E a gente falava do enfrentamento, né, com o poder municipal da época. E era muito interessante também. E a gente apresentava nos teatros também. Eu lembro de uma apresentação, tem umas fotos no Teatro do Iquiba. Sim. Tinham 2 pessoas na plateia na estreia. Olha. Mas foi uma experiência ímpar. A primeira vez que eu pisei no palco, né? Foi. A emoção, eu creio que tenha sido a mesma. Está guardada até hoje. E nós apresentamos para essas 2 pessoas que foram lá, que pagaram o ingresso para assistir. Apresentamos, nos divertimos. Depois viemos para o Teatro Miguel Santana, que era aqui hoje é do Balé Folclórico, aqui no Pelourinho. E foi o que me despertou mesmo para o teatro, foi o que me desencadeou. Aí logo em seguida eu falei, não, cara, eu vou aprender. Aí fiz o curso livre, o 4º curso livre na UFBA. Depois fui fazer um outro curso livre da Fundação Cultural no Espaço X, lá na Biblioteca Central. E aí foi que veio eu vi que que Márcio, o Olodum ia montar uma companhia de teatro negra, ainda não tinha o nome Banda de Teatro Olodum. E aí eu me inscrevi nessa audição, na cara dura, assim. Aí cheguei lá, me joguei de corpo e alma, gaiato, subindo, descendo. Eu teve aula de canto com Chica Carelli. Meu Deus, eu não cantava nada, nega. Eu me escondia lá atrás, ficava bem no fundo, para poder minha voz não bater lá na frente. Mas acho que Chica foi com a minha cara, falou, não deixa esse menino aí. E aí a gente vem construindo essa trajetória de 35 anos, né? Uau. E como é que essa experiência agrega na sua vida? Porque eu imagino que exista um Jorge antes e um Jorge pós bando de teatro, né? Então, o que é que o bando agregou assim na sua constituição como homem mesmo? Esse homem consciente, esse homem que milita, esse homem que fala da real sobre a nossa sociedade, que fala sem medo, que se posiciona. Como o bando te constituiu, esse George Washington? Eu chego no bando ainda meninão, né? Sem consciência de raça, sem, sabe? Já um pouco, eu tinha um pouco, porque como eu fui um dos fundadores do Grupo Cultural Os Negões, e ali os Negões já participava de algumas reuniões, a gente já fazia algumas reuniões onde se falava da questão racial. Eu participei do Encontro de Negros do Norte e Nordeste, aí via muito Luísa Barros falar, via muito Vilma Reis falar, Ana Célia, Jonatas Conceição e outros, né? Gilberto Leal, Bujão, figuras assim que eu ficava olhando, né? Falar e dizia, pô, que cara bom, irmão, onde é que esse cara aprende tudo isso? E ficava curioso, né? Quando eu chego no bando em 1990, e aí a gente aperta nesse quesito, né? A gente precisava se posicionar. Tinha discussões, nós montamos um espetáculo, que era Essa Nossa Praia, que foi o primeiro. Aí tinha uma personagem, Mel Star, que era feita por Arlete Dias. Aí Arlete, numa situação lá de confusão, a outra colega era bem retinta, ela chamava a colega de Xuxa Preta. Isso deu uma discussão no grupo, velho, deu uma discussão no grupo tão pesada, que terminou que a cena ficou, porque aí ficou num sentido assim de mostrar o quanto a gente era equivocado nesse ponto de vista, né? Porque aí vinha a resposta dela, que era uma resposta dura, e aí, quando as pessoas riam, logo em seguida vinha a resposta dela, e a gente, foi uma coisa que a gente aprendeu no bando, a usar o humor como instrumento de luta, né? Através do humor a gente dá as porradinhas, né? Essa forma de trabalhar foi me moldando esse outro homem, né? Você tem que aprender a conviver. São 30 cabeças convivendo diariamente. A gente ensaiava de segunda a sexta, apresentava. De segunda a quinta apresentava sexta, sábado e domingo. Sim. Normalmente tinha uma folga na segunda. Uma vez, quando estava em cartaz, quinta, sexta e sábado, a gente tinha uma folga na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. Então era muito tempo de convivência. Cabeças diversas, formações diversas. E a convivência ali dentro do camarim, muitas vezes camarim pequeno.
Então você tem que aprender a lidar com cada um. E isso eu fui trazendo para a vida, né? Juntando com a militância, juntando com as conversas, né? Fora dali, né? Juntando tudo. Então foi me moldando esse homem com um olhar atento, né? Com um olhar assim, de entender que a gente está numa sociedade altamente racista e que a gente precisa se movimentar e colocar a nossa arte em favor de tentar fazer uma transformação. Do que você fala no palco, você bata lá em alguém e deixa uma sementinha para que ela repense os modos, né, de agir, de pensar, de coisa. Não é nada de imposição. Não é o certo, olha, eu estou falando aqui a coisa certa, você vai ter que seguir a coisa certa. Não. É um jogo. A gente joga e as minhas atitudes fora do palco, no dia a dia, né? Em casa, na criação com meus filhos, no relacionamento, com o pai, com a mãe, com o irmão, né, no ambiente de trabalho. Então eu fui construindo essa personalidade que hoje está estabelecida, né, em Perfeito. tudo que faço. Isso que você traz, né, da importância do bando utilizar do humor para propor essa conscientização é o que é muito importante, que é marca realmente do bando, porque através da arte eu acho que a gente consegue conscientizar, falar sobre machismo, racismo, xenofobia, a gente consegue falar sobre tantos temas, mas com uma leveza e que ainda assim consegue deixar essa sementinha que você diz, né? Cada um que assiste a um espetáculo do bando ou vê, enfim, de alguma outra maneira uma apresentação, um espetáculo, o que seja, vai levar consigo alguma reflexão que ali foi proposta, né? Exatamente. São discussões e mais discussões, né? Toda vez que a gente senta para criar um espetáculo, que a gente senta para pensar uma ação, seja uma oficina de performance negra, numa comunidade, seja uma performance de abertura de Novembro Negro na Concha Acústica, em tudo que a gente vai criar, a gente está sempre buscando esse lado. Porque às vezes, Cristiele, se você monta um espetáculo muito duro, você afasta. Ao invés de aproximar, Sim, com você certeza. afasta. A gente teve uma experiência dessa. Quando nós montamos Zumbi Está Vivo e Continua Lutando, foi pau, pau, pau. Sabe? O espetáculo era duro. A gente botava o dedo na cara da plateia. Quem deu essas terras aos pais dos seus pais? Quem disse que eu nasci para obedecer e você para mandar? Era assim, era dedo na cara. E era aquele grupão assim, todo um por cima do outro. Quem disse que eu nasci para obedecer e você para mandar? E tá. As pessoas ficavam assim. A crítica caiu de pau na gente. A gente apoiou muito. O teatro ficou vazio. Foi um espetáculo, uma experiência assim. A gente não apresentava para ninguém. Aí o que salvou o Zumbi foi que a gente foi fazer uma temporada no SESI da Paulista. E aí lá o espetáculo bombou de um jeito, minha filha, que a gente foi contratado para 2 semanas. Nós dobramos, ficamos 4 semanas fazendo espetáculo às 15 e às 19. Uhum. Era uma apresentação por dia, dobrou. E a fila, porque era retirada de ingresso. O SESI tem essa política lá de fazer formação de plateia. E aí a galera dobrava o quarteirão, ficava gente de fora. Cara, foi uma temporada incrível. Nós voltamos para Salvador assim. Recebam aí, assista. Vocês não gostam de ver a verdade? Voltou grandão e sem medo. Muito e depois bom. nós montamos o Zumbizão, que foi um espetáculo de rua. Foi o último espetáculo que Mário Guzmão trabalhou em vida, né? Mário era nossa referência maior, né? Uhum. E ainda continua sendo. A gente ainda se inspira muito no legado dele, para um cara que merece todas as reverências do mundo, porque tive o prazer de conviver, ainda menino, lá na Liberdade. Ele era morador da Avenida Peixe, e eu ia para casa de Mário, ficava lá conversando com ele. E teve uma época que eu estava fazendo um espetáculo infantil, que era... Ai, meu Deus, Mágico de Nós não, Jorge. Era a história do Boto Vermelho. Na composição dos personagens, o meu personagem, na hierarquia, era o segundo da parada. Sim. E nessa época saía no Jornal à Tarde o roteiro. E aí saía o nome de alguns atores, só saía o nome dos atores brancos, né? Eu era o pretinho da história, não saía meu nome. Aí Hamilton Vieira era um jornalista engajado, era do movimento negro, aí eu descobri que era ele que fazia a coluna, que era a agenda cultural. Eu falei com ele, o Hamilton.
Sua coluna sai, encontrei com ele no evento do Movimento Negro, sua coluna sai o nome de João Miguel, André Lia, George Vacilato, por que não sai meu nome se o meu personagem... Ele fez, mas no release não tem seu nome. Aí eu falei, mas eu tô lá. Aí ele passou a colocar meu nome, que era militante também. Aí você vê a diferença que faz a militância, né? Quem pode estar nos espaços de poder, né? Quem tem a caneta está nos espaços de poder, a transformação que faz. Num papo com ele, ele foi lá e começou a colocar meu nome. Eu tenho guardado esses jornais, o antes e o depois. Né? Então são essas coisas, sabe, que a gente está no dia a dia, né? Tentando mudar, tentando moldar. Muito bem. Ó, a gente vai fazendo essa pausa, coisa rápida, para ele beber essa água, você também beber sua aguinha aí em casa, fazer aquele pipi ligeiro, mas volte, viu? Que na volta ele vai contar alguns causos. Ele falou, né? Muita gente ali nos bastidores, se organizando em camarins pequenos, tem certamente algum fuxico, alguma fofoca para contar. Vamos falar também sobre culinária musical, sobre os papéis mais marcantes da carreira de George Washington. Então, a gente volta já, não saia daí, que é rapidinho. Eu falei que era rapidinho, a gente já está de volta aqui com o nosso Azeviche na nossa TV Câmara de Salvador. Não esqueça de acompanhar tudo no nosso YouTube, que você já sabe, apontando a câmera do celular para esse QR Code que aparece na tela, você já vai diretamente para o YouTube da nossa TV Câmara de Salvador. Mas se você preferir também, deve nos acompanhar nas redes sociais. Procure TV e Rádio Câmara de Salvador, que você terá acesso a cortes, a destaques, a bastidores, enfim, tudo que rola por aqui. Hoje no Azeviche a gente recebe esse querido amigo George Washington, ator, afrochef, que vai falar um pouquinho mais sobre o Bando de Teatro Olodum, mas também sobre essa descoberta na culinária, que é algo tão incrível que ele vem revolucionando aqui vários finais de semana na capital baiana. Mas, Jorge, a gente foi para o intervalo na promessa que ele ia trazer fuxico, porque um monte de ator, um monte de gente preta junto no camarim, ali naquela balbúrdia dos bastidores, sempre dá uma história boa. Então me conte alguma. Não, os camarins do Bando de Teatro Olodum sempre foi um espetáculo à parte, né? A gente não tem aquela... O bando nunca teve essa pegada de ficar lá. A gente vai, faz o nosso aquecimento coletivo, né? Todo mundo vai lá, se aquece, faz o aquecimento de voz e tal. Volta ao camarim para se arrumar e começa a esculhambação. Um sacaneia o outro. Tinha uma época no bando, eu lembro que a gente estava falando de Dom Quixote. Aí Lázaro e um grupo eles eram mais novos, e eu sempre fui o maior, né, um dos mais velhos, então eu botava todo mundo na ordem, eles me sacaneavam, eu corria, dava tapa, eu dava banho, jogava água, fazia... Teve um dia que esses caras me amarraram, minha filha, arrumaram uma corda, e aí, velho, me amarraram tudo, Lázaro, Leno, uma turma, me amarraram todo, minha irmã, antes de começar o espetáculo, e aí balde de água em cima de mim. Véio. Aí eu falei, quando eu sair daqui, eu vou pegar cada um de vocês. Só que eles já armaram tudo, né? Acho que era cabaré da raça. Aí a gente saía, terminava o espetáculo, a gente saía, dizia, quando terminar o espetáculo, eu vou pegar um por um. Aí saía e voltava para receber os aplausos, né? Nessa de volta, eles se picaram, minha filha. A mochila já estava do lado de fora, vazaram, foram embora. Não ficou um, mas eu vou pegar vocês. No outro dia, eles chegaram antes, pegaram tudo, se esconderam lá pelo teatro. Eu só vim entrando em cena. E aí, passou um tempo, eu esqueci, pronto, aí deixei pra lá, né? Mas sempre foi brincadeira, sempre foi zoado o camarim do bando. Sempre. Teve uma época também que a gente estava no Rio de Janeiro. Era a Casa Pascoal Carlos Magno. Era uma casa que hospeda artistas de outros estados. Seu Jereba, que é o mais velho do grupo, ele é o cara da arrumação. Ele é o cara que arruma tudo, toma conta do acervo do bando. A gente estava num quarto, nesse quarto eram 4 beliches. Então eram 8 pessoas dentro desse quarto, lá na Casa Pascoal Carlos Magno. E aí eu, Cristóvão, eram os mais esculhambados. Nesse quarto tinha eu, tinha Cristóvão Silva, tinha Orlando Martins, tinha Nativo, tinha Seu Jereba, tinha mais gente, Buiú, tinha uma galera. E aí, eu voltando da rua, encontramos eu e Cristóvão, o quarto todo arrumado. Seu Jereba dobrou o lençol de cada um, pegou o sapato. E quando eu vi aquilo, eu falei, Cristóvão,
Vamos pra aí, velho. Aí, bagunçamos tudo e ficamos aqui, ó, de butuca na porta da rua, esperando a hora dele vir. A cozinha era de frente pro nosso quarto. Quando ele veio chegando, a gente correu, nos escondemos na cozinha, seu Jereba. Ah, ele é sertanejo, né? Tem o sotaque até hoje. Ah, rebanho de miséria, ah, rebanho de satanás. Aí Cristóvão não aguentou, se jogou no chão. Aí ele pegou o chinelo, saiu dando na gente. Menina, e aí tinha dois grupos, né? Tinha o Butantã era o grupo do veneno. Era onde se armava o veneno. Tudo que rolava de veneno para sacanear, para saía lá do Butantã. Era engraçado. E você era do Butantã? Não, eu não era do Butantã, eu era do grupo da esculhambação. Olha. Mas tinha tudo para ser. Mas rolava várias coisas. Assim, menina, a gente fazia um espetáculo chamado... Era o quê, Jorge? Era a ópera de 13 mil réis. Eu fazia um personagem que era um gay, né? Naquela época ainda se fazia espetáculo, homem se travestia. Hoje não é politicamente mais correto fazer isso, mas a gente fazia naquela época. E o meu personagem, ele entrava com uma vassoura e um pano. E quando eu entrava, minha filha, era por cima de uma outra cena lá. Rapaz, eu fechava o barraco na cena. A esconder a vassoura, minha filha. Pensa aí, a gente tinha poucos segundos para ir no bastidor, pegar para entrar. Quando eu entrei, que cheguei lá que eu não achei a vassoura, eu gelei. Porque era a força, estava na... Aí, mas eu não me fiz de rogado, fui, peguei o pano, mas aí saí de cena puto da vida. Até hoje eu não descobri quem tirou a vassoura do lugar. Eu não sei se foi de sacanagem ou se foi de se pegaram para esconder, porque quiseram esconder, sabe? Alguém foi limpar alguma coisa e pegou sua vassoura. Você citou aí Lázaro, você citou Cabaré da Raça, e eu queria que você falasse sobre esses, tanto os espetáculos, as peças, os trabalhos mais marcantes do bando, que você realizou junto ao bando, mas também sobre essa projeção que o bando acaba dando para você e para outros artistas que já estão aí no cenário nacional. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, sobre essa virada de chave desses atores, nos quais você está incluso aí, mas também proporcionado por esses espetáculos especificamente, que depois viraram um filme, que viraram, enfim, outras coisas. É isso, é uma trajetória de 35 anos, o bando esse ano completa 35 anos em outubro, a gente faz exatamente 35, e é uma trajetória de mais de 40 espetáculos. Tinha época que a gente montava 12 por ano, era muito trabalho, né? Agora a gente faz 1, 2, são espetáculos assim, cada um tem uma história, sabe? Agora, Cabaré da Raça é um divisor de águas, não tem para onde correr. Ó Paió Porreta é um espetáculo também que tem uma trajetória linda. É um espetáculo que foi montado em 1992. Até hoje, quando a gente volta a cartaz, as pessoas ainda se impactam com a história. É um espetáculo que já virou filme, virou série, 2 temporadas na maior emissora do país. E tem uma trajetória linda. Já, o Paió 1, o Paió 2, revelou para o Brasil tudo que a gente já sabia que era aqui, né? Um monte de talentos. A gente vê Lázaro brilhando, Edivana brilhando, Valdineia brilhando, Lucas Leto, que está nessa novela agora das 9, esqueço agora o nome da novela, que geralmente eu não assisto, mas muitos atores, muita gente do bando fazendo coisas. E os que estão aqui, eu, Cássia, Fábio, muita gente fazendo um monte de coisas aqui, que não param, né? Produzindo aqui, Porque tem o lado B do bando que é muito interessante, né? Cássia, escritora, Merri, professora de teatro, eu fazendo culinária musical, Fábio, um êximo produtor, poeta, né? Multi-instrumentista, tudo formado pelo bando de teatro Olodum, né? Uma galera mais jovem aí fazendo um monte de coisa. E assim, esses espetáculos que tem essa trajetória, eu ia contar a história do Cabaré. O Cabaré da Raça nasce de uma crise. Os 7 anos do bando foi crise total. Nós ficamos 1 ano parados, sem fazer nada. Até terapia de grupo a gente fez. Terapia de grupo, veio um terapeuta, a gente sentava lá e começava a falar, todo mundo chorava, era aquele desespero, voltava para casa triste, aí conversava, mas está faltando isso, porque a gente não ganha dinheiro, porque é um absurdo fazer esse projeto todo, viaja, volta e tá e não ganha dinheiro. Beleza. Eu, minha ânsia de estar no palco, comecei a chamar um por um assim no canto. Cristóvão era um cara que eu sempre dava carona, Cristóvão era o mais radical. E Cristóvão, velho, vamos pro palco, velho. Vamos se resolver no palco, irmão. Porque se a gente monta um espetáculo, a gente sai desse negócio.
Aí Valdiné, Val sempre foi cabeça forte no bando. Val, bora montar um espetáculo, velho. Cássia, aí fui chamando um por um. Aí resolveu que, numa reunião, a gente resolveu que queria montar alguma coisa. Chamamos Márcio. Márcio já não participava mais das reuniões. Chica é que ia. Márcio já não ia mais. Aí Márcio falou, mas não tem dinheiro, não, a gente quer. Aí ele falou, então a gente podia montar alguma coisa em relação a essa revista A Raça, que tinha acabado de ser lançada, esgotada a primeira edição, e a gente queria, vamos fazer um espetáculo onde esse olhar da negritude pop, né? Aí a gente fez um espetáculo, todo mundo alinhado, lente de contato azul, cabelo, todo mundo com cabelo black, eu comecei a fazer meu rastro a partir do Cabaré da Raça. Aí dredei o cabelo, tava black, eu dredei o cabelo, e botamos uma estética pesada e botamos lá, negro paga meia. E a gente foi denunciado ao Ministério Público, e o Ministério Público nos acionou, dizendo que se a gente continuasse com a promoção, a gente ia preso. Porque naquela época não tinha políticas afirmativas. Estava se começando a falar de políticas afirmativas. Isso é 97. Você tinha lá um movimento na USP, Fernando Conceição puxando esse movimento lá na USP. Você tinha discussões muito ainda. O próprio movimento negro não apoiava a política de cotas. Sim. O movimento negro, de um modo geral, não apoiava. E a gente sai com essa coisa de uma política afirmativa. O Ministério Público, o doutor Lindivaldo Brito, falou: eu sei que é uma política afirmativa, mas a lei não permite, então eu vou ter que. Como a gente não queria ir para o caderno de polícia, a gente queria continuar no caderno 2, nós botamos lá. Então todo mundo que chegar em selo subpreto paga meia. E foi bom porque a gente mudou a plateia do bando. Nós tínhamos uma plateia de 80% de pessoas brancas. O povo negro passou aí nos assistir, nós mudamos a plateia. Isso foi um divisor de águas. Aí o Opaió vira filme, já Lázaro Ramos, já lá, fazendo sucesso, vai, futuca Monique, chama Monique. Eu não sei se você sabe, mas esse Opaió, Caetano já tinha feito um roteiro para Opaió. Só que o roteiro dele ele fez com um estúdio de Hollywood, os caras meteram muita mão e ele não gostou e desistiu de fazer. Aí Monique fez, mas Caetano fez o roteiro. Lázaro, bora conversar com ele. Aí foi conversar com Caetano. Caetano disse, não, pode tocar, toca o barco. E aí a gente fez o filme 1 que deu esse boom no Brasil, né? É um filme comentado até hoje, as pessoas me param na rua, eu passo, Opaió, você vai ter, cadê o cafezinho, você quer? Tem gente que conta a história do filme todo, o que tem de meme na internet. Aí as pessoas param hoje e falam assim, não vou mentir não, gostei mais do 1 do que do 2. É porque no 2 a gente optou por ser mais político, o momento está mais perigoso, o momento está mais crítico. Então, se a gente tem. Esse é um dos pilares do bando, né? Botar o dedo na ferida. Sim. Provocar, chamar as pessoas. Se você for ver as discussões que está tendo ali naquele filme 2, não dá para fazer muita graça. É a porrada direta, né? Quando o Lázaro canta é o mercado branco, né, que domina a música, né? A forma como os caras sacaneiam o compositor preto, a forma como eles sacaneiam o artista preto para eles se sobressaírem, sabe? Então, isso é uma denúncia. E aí as pessoas falam, mas o primeiro é mais engraçado. Aí tem gente que questiona, por que os meninos morrem naquela cena final? Porque se os meninos não morressem, ia ser a graça pela graça. Aquela cena de Lázaro e Wagner, você é negro, você é negro, você é negro, aquela cena não tinha no roteiro. O Lázaro, o militante que foi que chamou Wagner, foi que criou a cena, chamou Monique, mostrou, e Monique colocou no filme. Então é essa trajetória, sabe? É esse trabalho que a gente tem, através da nossa arte. Ter um espaço, pegou aqui, eu tenho aqui essa câmera na minha frente, eu vou ficar aqui falando poesia, não vou falar de coisas que a gente possa passar uma mensagem para quem está nos assistindo. Com certeza, o bando é revolucionário, né? Mete o dedo na ferida e está aqui nesse lugar para isso. Agora vamos falar um pouquinho como é que se dá assim, o ator George Washington desperta e diz, a partir de hoje eu vou ser o afrochefe, eu vou cozinhar nesse negócio, vou juntar minha galera e fazer o meu evento. Como é que se dá isso? Não, eu sempre cozinhei, né? No teatro, mas a cozinha nunca saiu de mim. Desde pequeno ali, aquela coisa que eu falei no início, de manhã pegar botar fazer fazer outro, eu fui contemplado de ir para a cozinha e fiquei apaixonado pelo colorido, pela textura, pelo sabor, pela forma de fazer. E no próprio bando era eu que fazia as comidas. Sim. E tem uma história engraçada, a gente estava fazendo Don Quixote.
E aí a galera, bora fazer uma comida. Quando ele falou em fazer uma comida, Jorge. E aí tem uma receita que eu faço sempre que chama arroz de malandro. Mano. E aí eu fui, comprei os ingredientes, tinha o bando, a companhia de teatros novos, os sereios, tinham vários grupos que faziam parte desse espetáculo, não era só o bando, era o aniversário do Vila, né? Um espetáculo de aniversário do Vila, então eram várias companhias, eram mais de 60 pessoas, então eu tinha que fazer uma panela de arroz. Aí eu fui no Bom Preço, lembro até hoje, no Bom Preço de Nazaré, e comprei o diabo do arroz Bom Preço, que era um arroz mais em conta. Minha irmã, pra quê, minha irmã? Eu botei o arroz, velho, e o arroz foi virando papo, aí eu ficava, meu Deus, e dando os espelhos já quase na hora de entrar para fazer o espetáculo. Resultado, rapaz, me sacanearam de um jeito. Fizeram até pegar o arroz aqui e jogar na parede, a galera fez, velho. Fizeram música. Eu morria de vergonha, só que a minha sorte é que como eu já tinha feito outras comidas, eu já tinha levado as pessoas para ir comer na minha casa, então as pessoas sabiam que eu cozinhava. Sim. Mas esse desandou, minha irmã, de um jeito que não teve jeito. E aí essa coisa, né, chamando os amigos para cozinhar em casa, para bater papo, para conversar, eu tive o saque de fazer esse projeto, de criar esse projeto, que é o projeto Culinária Musical, que eu estou fazendo há 8 anos, onde eu junto pessoas, onde eu junto artistas de várias linguagens. A música, a cozinha é o carro-chefe. Eu penso o prato, convido alguém para cantar, convido alguém para dançar, convido alguém para fazer poesia, convido alguém para expor o seu trabalho de artesanato, de pintura, de fotografia. Já teve circo, tem um monte de linguagens interagindo no Culinária Musical. Você nunca vai lá e não ter pelo menos 3 linguagens interagindo. Sim, sim. Sempre tem o lançamento de um livro, tem alguém expondo. Então, terminou, Cristiane. Quando eu pensei, eu confesso, quando eu pensei esse projeto, eu pensei assim, vai ser o lugar do respiro, vai ser um lugar para a gente ouvir uma boa música, bater um bom papo e ser só isso. Comer, se divertir e ir embora. É isso. Mas virou um espaço de militância também. Ah, que massa. Porque hoje a gente traz um repertório de pessoas que não estão no dia a dia, não tem espaço, seja no artesanato, seja cantando, seja dançando, seja lançando, escrevendo livro, não tem onde apresentar, não tem como reverberar a sua arte. Uhum. E aí o Culinária Musical virou esse espaço também de afirmação da nossa arte, da nossa identidade. Né? E eu sou muito feliz com isso. Eu sou muito feliz quando eu chamo Nega Negona e digo, Nega Negona, bora fazer um desfile no Culinária. Ela traz a criação dela, as roupas dela, chama as pessoas da plateia para desfilar. E aí você mexe com aquela pessoa que lá na infância, na adolescência, teve o sonho de ser modelo, mas não teve oportunidade porque o racismo não deixou. Sim. E aí a pessoa se vê na passarela no Culinária Musical e aí fica lá chorando e agradecendo e dando esse depoimento. Cara, eu tive esse sonho e não consegui alcançar na minha vida, vim alcançar aqui hoje por um acaso da vida. Eu fiz uma edição recentemente e convidei alguns artistas e personalidades para desfilar. Eu chamei Marinho Soares, doutor Marinho Soares, que é advogado. Sim, sim. Falei, doutor Marinho, eu queria te convidar para você desfilar. Ele me ligou todo preocupado. Como é isso, rapaz? Eu desfilar? Eu digo, sim, irmão. Você vai vestir uma roupa, a Madame Negrife vai fazer uma roupa para você desfilar e tá. Aí falei, a Zebrinha vai estar, Val Bem-vindo vai estar, Cristiane França vai estar. Cristiane não. Tarsila Alvarido. Mas você vai no próximo. E aí convidei pessoas para desfilar. Ele ficou, pô, massa, eu vou. Cara, o cara deu um depoimento, velho. Ele falou, velho, você bateu num lugar aqui que eu, na minha adolescência, eu quis ser modelo. O racismo não deixou. E depois dele desfilar no Culinária, ele já foi convidado por algumas marcas para desfilar. Massa, que bom. Então você termina também fazendo isso, né? Mostrando para a sociedade as outras possibilidades que muitas vezes as pessoas não enxergam. Com certeza, e que muitas vezes a gente sonha, mas tem esses sonhos tolhidos, guardados, como foi o caso dele, né? Me conte, mas além desse despertar todo, dessa militância incrível que o Culinária proporciona, quais são os principais pratos que você leva? Qual é aquele que é a sua especialidade, que você sempre tem que fazer, refazer, porque o povo não abre mão? Os meus pratos vêm da minha memória afetiva, né? São pratos que você não encontra no dia a dia. Tá. O bacalhau a martelo é um prato que você hoje... Outro dia eu fiz uma pesquisa, onde é que eu como um bacalhau a martelo em Salvador? Não tem.
Você só encontra quando eu faço no Culinária Musical. Porque é um bacalhau diferenciado. Eu vou fazer ele para daqui a pouco para uma agência. Eu sempre faço eventos corporativos, né? Eventos para agência de turismo, para empresas. Isso é que me dá uma rentabilidade legal, sabe? Sim. Porque aí tem como você cobrar um preço mais justo, né? Que muitas vezes o Culinária é esse evento grande, mas muitas vezes não me rentabiliza porque ele é um evento caro, né? Então, se eu consigo fazer, é porque os artistas entendem, eu converso, explico, os caras vão lá e fazem na parceria, todo mundo que chega dá a sua contribuição, né? A remuneração nunca é a que o cara cobra e tá. Mas os pratos, né? Assim, a machichada de carne seca é um prato que você não encontra em Salvador e que eu faço sempre no Culinária Musical. E recentemente eu fiz uma enquete no próprio Culinária. Eu falei, eu estou com a dificuldade aqui de escolher o próximo prato. Eu estou em mente um sarapatel, uma dobradinha, uma machichada. A maior parte, machichada! Eu falei, nossa, estou com saudade assim. E tem uma coisa de boa, Cristiane, que eu tenho quase que 70% hoje de público fiel. Sim, que massa. De público que vai, tem uma turma que vai todas as edições. Tem uma que me acompanha, ela e mais algumas que me acompanham no Culinária Musical desde quando eu fazia no Garcia, na Casa de Pedra. Aí Marinalva, que é minha amiga, já virou amiga mesmo, lá do Garcia, recentemente ela passou por um processo, o marido dela estava internado. Ela falou para mim, poxa, eu não vou não, porque tá internado, eu não vou poder ir. Beleza, você tem respaldo, tá tudo certo. Quando eu tô lá, olha ela chegando. Aí ela, meu filho, cada dia um no hospital, botei logo um live e me diverti. Olha a boa dela, muito boa. Não, isso é massa, porque as pessoas Precisa vão no Culinária, desopilar, né? as pessoas remoçam, porque é um projeto, é um evento tão, sabe, tão, e é massa, porque assim, a cada edição, as pessoas vêm falar comigo, nossa, de todas que eu já vi, essa hoje foi a melhor. Que beleza. Aí passa a minha próxima. Nossa, Jorge, você consegue se superar. Teve uma interessante, Cristiane, que foi Dia das Mães, que eu fiz na Senzala do Barro Preto. Uau. Eu conversei com o vovô, com o Vivaldo, eles falaram, pô, podia fazer uma aqui. Eu falei, pô, vamos fazer Dia das Mães. Aí convidei Juliana Ribeiro e convidei o Ilê. Aí teve uma senhora, velho, que veio falar comigo. Essa senhora deve ter uns 80 anos. Dá pra virada. Eu fiz feijoada nesse dia. Ela fez, negão, você é muito ousado, viu? Eu tomei um susto, velho. Fiz alguma coisa. Falei, o que foi? Por que eu sou ousado? Ela, você bota o Ilê aí, é? Juliana Ribeiro ainda faz esse feijão raiz para poder a gente ir lá, porque nem todo mundo sabe fazer esse feijão não, meu negão. Vou te dizer, você é ousado, viu? Adorei! Troféu, Cristiane. Troféu. Isso mesmo. Sabe, porra, sabe, é aí que eu tenho a certeza de que eu estou no caminho certo, de que eu estou fazendo a coisa certa. Agora eu faço a coisa certa porque eu sou aquele cara que se preocupa com o que está fazendo. Eu vou na feira, eu compro meus ingredientes, eu pego cebola por cebola, tomate por tomate. Primeiro que está caro. Então se você bota num quilo de tomate 4 cebolas estragadas, já vai o lucro pelo ralo. Você bota 2 tomates estragados, já vai o lucro pelo ralo. Então é um por um ali, primeiro preservando o meu bolso e preservando a qualidade. Então quando você junta esses ingredientes, né, a relação com os feirantes, eu chego na feira para comprar o tomate, eu converso com o dono da barraca, eu converso com o cara que me vende o tempero. Tudo isso é energia, né, Jorge? E é energia, e tem o seguinte, quando eu chego para pegar o tomate, ele fala assim, não, Washington, pegue lá dentro, eu vou pegar no que está separado lá, que está mais fresco, que ainda vem para cá para a produção. Olha que, sabe que moral. Eu vou pro cara do tempero verde, aí pego aquele e falo assim, não, peraí, Washington. Não estou dizendo que ele vende produto ruim, estragado, mas ele pega aquele outro que está mais fresco, que está mais novo, que ele sabe que vai ficar melhor no outro dia. Tudo isso é relação que você constrói. Então, com você, esse recado é para você. Quando você for na feira, não chegue lá bancando não que você é um porretão. Chegue lá e troque com eles. Brinque, olhe na cara, converse, que você vai ser muito melhor tratado, você vai levar produto de melhor qualidade. Então, eu tenho essa relação com a feira que é muito interessante, sabe, Cristiane? E tem me rendido outros frutos, eu não sei se você sabe, eu estou ministrando agora uma oficina de teatro dentro da Feira de São Joaquim para feirantes. Como é que está sendo? Impressionante. Incrível. As mulheres têm uma... Cara, essa galera chega na feira, eu estou falando de mulheres e homens que chegam na feira às 6 horas da manhã para abrir a barraca, para 4 horas da tarde para fazer teatro. Tá eu, Luciana e Dão, Luciana Souza e Dão. Cara, a gente fica assim...
incrivelmente felizes, porque a entrega que elas dão é fora do comum, cara. E a molequeira? Teve um dia que tem uma que vende cachaça, ela fez mandou a gente fazer a improvisação. O que é que a feira tem? Tomate, cebola, pimentão, tem coelho também. Aí eu parar. O que é que a feira tem? Aí tem cachaça, tem cachaça de picão, tem não sei o quê, tem cachaça de milonga, tem não sei o quê. Você pode experimentar, agora só paga quem levar. Aí gritaram todos de vez assim, lá ele! Só paga quem tomar. Eita. Aí todo mundo de vez, lá ele! E eu parei assim, falei, caralho, segura! Volta, segura, amarra isso aí. E aí a gente tem criado assim. Em cima dos improvisos deles, a gente tem criado as situações. Uhum. Isso é puro suco de Bahia, minha gente. É puro suco de Jorge, Bahia. é puro suco de Bahia. Não vai dar tempo para a gente falar sobre tantas outras coisas, porque nosso tempo já está assim avançado. Mas a apresentação desse espetáculo que ele se refere aqui vai ser no dia do feirante. Então você vai poder conferir tudo nas redes sociais dele, ele vai anunciar direitinho para que você possa lá e conferir. Mas já só para a gente amarrar aqui e fechar, você é uma criatura que você não consegue parar. Não consegue. Tá ali, tá fazendo uma coisa, daqui a pouco você já inventa outra. Que energia é essa que te move? Por que essa gana de continuar? E o que é que você vislumbra para daqui a 5 ou 10 anos? Pra você? É isso, eu sou um homem em movimento, sabe? Eu não consigo parar mesmo. Eu tô aqui, eu tô dando aula na feira, eu pego os meninos na escola, levo os meninos para a escola, faço comida em casa, faço podcast, faço foto, faço vídeo. É muita coisa que eu faço e eu vou criando mais, viu? Eu fui fazer uma oficina com o bando lá em Joinville, aí eu olhei o espaço, chamei o cara e falei, pô, velho, eu tenho um projeto em Salvador, apresentei o culinário para ele. Pô, bora fazer uma edição aqui, bora. Aí já vou para Joinville fazer uma edição do Culinária lá, já fiz no Rio de Janeiro, tô trocando ideia, vou fazer um em Porto Seguro, tô assim, em movimento o tempo inteiro, sabe? Aí eu fui outro dia em Tubarão, vi uma propaganda lá de um restaurante que eu acho massa, que é o Boteco da Mari, ela abre a casa dela para receber as pessoas, não é todo mundo não. Você tem que ligar, fazer a reserva, esperar ela lhe dizer o dia que você pode ir. É dessa forma. E aí eu fui tendo ideias assim, né? Tem as mulheres de Tubarão, eu falei, pô, bora fazer uma oficina aqui. Então é essa coisa, né? Eu tô sempre em movimento, sempre querendo trazer os nossos. Porque quando eu proponho uma oficina dessa, não é para eu me amostrar, não. É para despertar aquelas mulheres que estão lá, que já fazem comida, discutir com elas de como elas usarem as ferramentas das redes sociais, de como vender o seu peixe, de como... Então é esse movimento, sabe? Eu tô sempre buscando, querendo fazer coisas, dando oficina de teatro nas comunidades. O que está ao meu alcance, eu me jogo. Perfeito. Jorge, meu querido, foi uma honra ter você aqui comigo. Ficaria aqui mais 1 hora tranquilamente conversando, ouvindo casos, porque é sempre muito bom esse papo contigo. Espero que você volte em breve com mais novidades, com mais projetos para a gente falar aqui no nosso Azeviche. Muito obrigada. Obrigado, Cristiane. Obrigado mesmo de coração e vida longa ao Azeviche. É isso aí, minha gente. Ficamos por aqui por hoje, mas se ligue, viu, que toda segunda-feira tem Azeviche novo aqui na nossa TV Câmara de Salvador. Não esqueça de apontar a câmera do seu celular e automaticamente já ser direcionado para o nosso YouTube, onde você confere toda a nossa programação. É isso, por hoje é só. A gente volta na próxima segunda-feira. Até lá!